Nessas histórias que a gente tem contado, primeiro a gente viu a igreja como uma resposta, depois nós nos colocarmos como resposta, como canais de Deus, mas no meio de uma visão existe também os desafios, apurar essa visão, Deus trabalhar conosco. E falar de desafios, eu vou começar logo, né? O desafio de a gente ter pouca gente, né? A gente começar e ter que arrumar as cadeiras, ter que fazer varrer, tudo, ter que cantar, pregar. E quantos cultos, né? A Nenê tocava, eu cantava e depois pregava. Então esse desafio de fazer tudo no começo, de fazer tudo, de ter uma equipe pequena. E uma das coisas que eu aprendi com esse desafio de ter pouca gente foi aquilo que a Bíblia diz. A gente aprendeu a pedir a Deus. A gente diz assim: meu Deus, essa igreja é tua. O Senhor diz que a seara é grande, tem poucas pessoas e a gente deveria pedir. E uma das experiências que a gente teve com esse desafio de ser pouca gente, de ter não tem ninguém. A gente começou a orar, né, Nenê, juntos, né? Senhor, manda um tecladista. A gente não tinha tecladista, era o nosso sobrinho, Carlos, que vinha tocar emprestado. E a gente disse: Senhor, manda um tecladista. E depois veio o tecladista, e depois a gente disse assim: manda um baterista. Gente, impressionante é assim, você não vai atrás, né? Porque a gente até não conhecia. Se a gente fosse atrás, a gente ia atrás do pessoal da igreja de onde a gente saiu, né? E a gente começava a orar, era incrível, de 20 pessoas ali, a gente podia ter se desanimado, podia ter, né? Ter dito: mas só esse tanto. Mas assim, Deus, Ele colocou uma convicção no nosso coração tão linda, que as pessoas vinham, a gente não sabia de onde vinham. A gente não tinha noção de onde vinham. Mas vinham pessoas e se convertiam e vinham. E aí chegou na história das cadeiras, né? Vamos botar a cadeira vazia aqui. E quando a gente botava a cadeira vazia, vinha gente. E aí foi o segredo, né? Vamos ter fé, vamos botar as cadeiras. E, gente, foi assim uma coisa assim inacreditável. E aquilo trouxe pra gente assim uma lição de que Deus, quando Ele quer fazer, a gente precisa estar ali confiando que é Deus que vai fazer. Que é a igreja dele, né? Que é Deus que vai fazer. Porque assim, a gente teve o esforço de que, sim, tivemos esforço de estar na presença de Deus, de estar orando, de estar levando a palavra, sendo fiel naquele pouco, né? Como a Bíblia diz, sendo fiel naquele pouco, amando aquelas pessoas, feliz. E aí Deus foi fazendo um milagre, né? Um desafio grande da visão, não é? Dessa construção que a gente chegou até aqui foi literalmente quando a gente alugou inclusive esse espaço aqui em Fortaleza e aí a gente teve a visão de construir o nosso primeiro templo. E foi muito difícil, né? Foi muito difícil. E ao ponto da gente entrar num colapso financeiro. E o pior, que né, no meio dessa construção, terminando a construção, eu saio do trabalho. Então a igreja já estava no desafio de construir com 200, 250 pessoas, comprar o templo, construir e aí mais sustentar a gente, né? E foi muito grande, gente. A gente passou muita dificuldade. E dentro desse desafio financeiro de levantar recursos com pouca gente, uma das coisas que eu me lembro muito bem, marcou muito bem, eu vinha cedo, passava por aqui e na construção, e no meio dessa confusão toda eu dizia assim: meu Deus, agora, né? Agora é a hora da gente ver se essa igreja é de Deus ou não. Agora é a hora da gente ver se Deus está aqui conosco. E, gente, o desafio que a gente passa, como a gente sai mais forte, né, Nenê? Como a gente sai mais forte, né? E essa questão da construção e da gente ter passado problema financeiro também, trouxe essa convicção de que Deus faz parte dessa igreja, que essa igreja é dele. Não, e é o que a gente falava, né? Nos desafios assim, financeiros,
não só da igreja, da construção, mas o Costa resolveu sair, né, do trabalho, ele ganhava muito bem. E aí era o nosso desafio era assim, essa igreja é de Deus, não é nossa. Né? E aí a gente ia para frente. Por quê? Porque não era o nosso reino. Se fosse nosso reino, eu acho que a gente tinha arrancado os cabelos. Mas o que nos trazia conforto ao nosso coração é porque a gente tinha convicção do que Deus estava fazendo na nossa vida e através da nossa vida, né? E aí a gente conseguiu passar, não foi pouco tempo não, porque a construção acho que durou ainda uns 2 anos, não foi? 2 anos. E a gente assim, só na misericórdia, mas louvando a Deus, agradecendo a Deus, a gente, graças a Deus, hoje eu posso dizer que nem Paulo, né? Eu sei viver com muito, sei viver com pouco, sei viver com nada não, porque Deus sempre está suprindo, né? Mas assim, a gente aprende muito. Ele ainda muito trabalho, o Ari, né? O Ari, a gente deu muito trabalho. O nosso contador abençoado. Chegar, não tem mais nada não. Não tem mais nada não. Ari, segura aí. Mas assim, outra coisa que eu aprendi com essa dificuldade financeira é dizer o seguinte, poxa vida, eu passei por tantas empresas, organizei tantas empresas, a gente precisa ter uma igreja organizada. Então assim, lógico que não precisava passar, mas a gente passou a ter um foco de dizer assim, a gente precisa ser uma igreja organizada, a gente precisa ser uma igreja que tem caixa, a gente precisa ter uma igreja que tem recursos. É porque depois que a gente começa tem que terminar, né? E eu vejo que e a gente aprendeu com essa dificuldade de confiar em Deus, mas também a gente aprendeu. Eu me lembro que virou a chave na nossa vida e virou a chave também na igreja, quando a gente diz assim, Deus é fiel nas entradas, né, neném? A gente chegou, gente, Deus é fiel nas entradas, o problema não é de Deus não, o problema é a gente não administrar as saídas. E assim, teve um longo período que a gente pegou e disse assim, a gente precisa se organizar mais. E aí, né, Aninha? Mas antes, fizemos essa construção, aí depois, engraçado que quando a gente viu essa casa, a gente sentiu, né? Sentiu assim, aquele amor, aquela paz. E aí a gente disse assim, a gente quer essa casa, né? Se lembra? E aí a pessoa que alugou a casa pra gente, ela disse, olha, eu quero vender. Aí a gente falou, olha, nós não temos condições de comprar agora, mas a gente pode fazer o aluguel com o contrato, com a opção de compra. E aí, gente, outro desafio foi porque ela esperou, e aí ela veio e disse assim, quero vender, se vocês não comprarem agora, não vai ser mais para vocês, não. O desafio, né? Porque eu me lembro que na época, não me lembro o valor que ela cobrou exatamente, mas eu sei que quando ela disse, vocês têm que comprar, a gente não tinha o valor para comprar. A gente já tinha, nessa época, ela era filha, até juntado um valor, e a gente tinha passado esse valor para ela, dando entrada, e aí eu olhava para o Costa e dizia assim, meu Deus, a mulher deu prazo para a gente dar o restante. Né? Aí eu dizia, Costa, e ele orando, eu dizia, Costa, e aí o restante? Neném, essa obra é de Deus. Ele bem descansado, né? E, gente, a Andréa, minha filha, nessa época ela estava nos Estados Unidos, na igreja The Father's House, que a gente ama demais, e hoje ela está lá ainda. E o pastor soube que a gente estava comprando, né? E ele sentiu de Deus de fazer uma oferta na igreja, num domingo. E quando ele fez a oferta, aí ligaram para mim, né? Ligaram e disse, olha, foi levantado $20 mil. 30 mil dólares. 20 mil dólares, que era 3. E a gente estava devendo 60 mil. E convertendo, né? Era exatamente o valor do restante da casa. E aí ele disse assim, olha, eu quero que você filme, você faça um cheque desse valor em real. E a gente, na época, era pouca gente assim, e a gente pegou, o Costa estava no gabinete dele, e a gente fez esse cheque, e eles pediram para filmar, né? E a gente disse assim, Costa, olha aqui, enviaram os 60 mil que estava faltando para comprar a igreja.
Aí ele começou a chorar, mas gente, assim, aquilo ali trouxe ao nosso coração a certeza de que Deus tinha nos levantado, que tudo era da vontade de Deus, né? E assim, é o que a gente vê, Deus fazendo tudo, né? Outro desafio que a gente passou foi da equipe, né, Nenê? Da equipe. E essa pedido de oração, né? De Deus mandar, Deus mandar, de Deus mandar, Deus mandar. Eu me lembro que a gente começou o Instituto Vida Videira e começamos a orar o desafio para médicos, dentistas, psicólogos, né? E culto, né? Mas a resposta da dificuldade que a gente passou, né? De Deus dizer assim, vem cá, essa visão precisa crescer, essa visão precisa amadurecer, vocês precisam crescer. A gente viu a resposta de Deus, como a gente cresceu em todas as dificuldades e o derramar de Deus. Por exemplo, o derramar de Deus foi com relação ao voluntariado. Não é? Assim, no meio de tanta dificuldade, de tantos desafios, de tanta coisa, tanto tempo a gente ter passado com pouca gente, com uma equipe pequena. E assim, a fidelidade de Deus nos amadurecer para a gente receber tantos voluntários. Gente, a gente não tem palavra para dizer, né, o quanto a gente cresceu nos desafios. Nos desafios de pessoas, né, queridas nossas. E às vezes, se a gente tivesse a cabeça que a gente tem hoje, quem sabe essas pessoas que saíram a gente não teria perdido, né? Mas assim, o desafio de perder gente, o desafio de pessoas irem embora, e aquilo provocar na nossa vida perguntas, provocar na nossa vida mudanças, provocar na nossa vida fortalecer a visão. Então eu vejo que toda visão que Deus nos dá, nós vamos ter que passar por desafios. Deus vai depurar, Deus vai trabalhar, Deus vai amadurecer. Eu não acredito, né, Nenê? Uma visão dada por Deus, ela já é pronta. Eu acredito numa visão dada por Deus, ela é trabalhada na nossa vida, ela é trabalhada. Hoje nós somos muito mais maduros, hoje nós somos muito mais prudentes, hoje nós somos muito mais... a gente acerta mais. Por quê? Porque a gente tem uma convicção no nosso coração de uma visão. Eu vejo assim, os desafios é exatamente para a gente aprender, né? Aprender a confiar em Deus, aprender a como fazer, como se portar diante desse desafio e botar para frente, né? Porque hoje a gente vê o que assim, às vezes eu fico assim triste com certas coisas. A pessoa chega e diz assim, não, mas meu grupo só tem 3 pessoas. Aí eu digo assim, meu Deus, que privilégio você tem de cuidar de 3 pessoas e multiplica essas 3 pessoas, né? Se a gente fosse pensar assim, vixe, uma igreja só com 20 pessoas, onde a gente estaria, né? Então assim, os desafios são pra gente, não é pra gente parar não, pra gente prosseguir e saber que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, muito mais, né? Por isso que é comum quando nas reuniões aqui de staff, nas reuniões, sempre que existe um desafio, sempre que existe uma crise, sempre que existe algo que a gente diz assim, nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair mais fortes. Amém. Porque se a gente saiu ali com 20 pessoas, se a gente olhar para trás, ver o que olhou Deus para trás e fez, assim, né? Deus foi com a gente. Quando a gente foi na construção, Deus foi com a gente. 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 Rapaz, se Deus foi com a gente, Deus vai continuar sendo a gente. Porque a obra não é nossa, a obra de Deus. Eu me lembro, né, quando começou essa pandemia, primeira semana, segunda semana, né, a gente, pai, nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair mais fortes, né? E eu creio que Deus vai sempre nos testar, Deus vai sempre colocar diante de nós desafios. Por quê? Porque Ele quer que a gente cresça. E eu creio que a gente tem vivido momentos maravilhosos. Isso não quer dizer que a gente não tenha desafio. Nós vamos ter que continuar tendo desafio, mas a visão precisa amadurecer, a visão precisa crescer, a visão precisa fortalecer na nossa vida. E a gente, para dar essa resposta, a gente vai ter que ser essa igreja
que encara, essa igreja que não para, essa igreja que tem desafios, a gente não vai parar. Amém. Porque o Deus que fez conosco no passado vai nos dar resposta, vai trazer resposta e vai fazer. Continuar fazendo. Com certeza.